A paz do Senhor para a igreja, amém? Os irmãos estão bem? Com frio, né? Já falamos sobre isso. Os irmãos podem abrir lá em 2 Timóteo. Deixa eu encontrar aqui. 2 Timóteo. Timóteo. 2 Timóteo, os irmãos bem se lembram, depois de 1 Timóteo. Então já fica a dica para você encontrar. Na semana passada nós lemos o capítulo 3, a partir do verso 10, até o verso 5 do capítulo 4, e hoje nós vamos fazer a mesma leitura, tá bom? Então vai estar aqui na tela, o capítulo 3, verso 10, até o verso 5 do capítulo 4. Diz assim, vocês conseguem ler na tela junto comigo? No 3, 1, 2, 3. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E vamos até o verso 5 agora, do 1 ao 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Verso 5 para fechar. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Os irmãos podem glorificar o nome do Senhor por essa passagem? Aleluia. Hoje a igreja tem que dar glória, porque está frio. O glória vai aquecendo a gente. Faz o fogo descer, aí a gente vai esquentando. Mas, meus irmãos, na semana passada nós falamos sobre isso. Não sei se vocês lembram o tema da mensagem na semana passada. O título foi... Esse foi do domingo. De quinta-feira foi Uma Vida Inspirada por Deus. Homens Comuns eu fiz no domingo. Eu estou nessa sequência maravilhosa. Semana passada nós falamos sobre uma vida inspirada por Deus. E hoje, ainda nessa temática, nessa sequência de pregação, eu queria compartilhar com vocês a mensagem que o tema é a inspiração de uma vida em Deus. Bem parecido.
uma vida inspirada por Deus e a inspiração de uma vida em Deus é o que nós vamos falar. Para a gente lembrar do que nós falamos na semana passada, para a gente entender um pouquinho do contexto, Paulo estava preso em Roma, na sua segunda prisão, em que ele já sabia que ia morrer, uma prisão muito mais difícil. Ele estava meio que abandonado, escrevendo essa carta para Timóteo ir ter com ele, e explicando que Demas tinha deixado ele, tinha abandonado Paulo, e Paulo estava ali na esperança de ter Timóteo junto dele, e que era para Timóteo levar com ele João Marcos. João Marcos, aquele jovem que andava com Paulo e Barnabé nas viagens missionárias, mas por algum motivo ele se distanciou. Paulo não aceitou mais a presença de João Marcos, ele se distanciou, e nós entendemos na semana passada que na nossa caminhada com Deus, em que nós devemos permanecer firmes do começo ao fim, existem aqueles que por algum motivo se distanciam e acabam por não voltar, como aconteceu com Demas, mas existem aqueles como João Marcos, que têm alguns tropeços na sua vida, mas no final eles permanecem firmes. Então nós temos aqueles que saem pelo caminho, desistem pelo caminho, como Demas. Nós temos aqueles que permanecem e voltam para os caminhos, como João Marcos, mas nós também temos uma terceira pessoa em que nós não falamos na semana passada, mas nós vamos falar hoje, que são aqueles que mantêm uma vida inspirada, aqueles que possuem uma inspiração na sua vida em Deus. E essa pessoa que eu escolhi para representar essa categoria hoje é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio leitor dessa carta, Timóteo, aquele que está recebendo essa carta. Então, Timóteo era um dos que se inspiram, e nós vamos entender o que Paulo falou para ele sobre esse tema de inspirar. Se nós queremos ter, como falamos na semana passada, uma vida inspirada por Deus, nós precisamos escolher muito bem quem são aqueles que nos inspiram a ter essa vida com Deus. Então, já seguindo esse tema de Timóteo, a gente vai ver que Timóteo e Paulo, eles tinham essa relação de discipulado. Timóteo, um jovem pastor, Paulo já um pregador, evangelista, fundador de diversas igrejas pela Ásia, por tudo que é canto. Ele escrevia essas cartas para Timóteo, que ele conhecia desde jovem, ensinando Timóteo a ser um homem de Deus, a ser um pastor, a exercer muito bem o seu ministério. E ensinar, ter esse relacionamento de troca é discipulado. Nós falamos sobre isso aqui na igreja diversas vezes. Nós acreditamos no discipulado, e o que acontece, essa relação entre Paulo e Timóteo, é uma relação de discipulado, em que Paulo vai ensinando a Timóteo a se tornar um obreiro, um ministro, um homem de Deus, assim como Paulo também era. Só que existe uma ferramenta muito importante que impulsiona o nosso discipulado, ou o discipulado de qualquer pessoa, obviamente, que é a inspiração. As duas coisas podem caminhar separadas ou juntas, mas quando elas estão juntas, o discipulado e a inspiração, o resultado que sai dessa comunhão é muito maior. O alcance é muito maior quando você tem uma inspiração dentro de um discipulado. Por exemplo, dentro do que a gente falou de semana passada e hoje, Demas, por exemplo, era um homem que tinha um discipulado. Ele caminhava com Paulo, ele estava do lado de Paulo, mas ele não tinha uma inspiração. O que aconteceu com Demas? Ele se deixou levar pelos amores do mundo, pelas oportunidades do mundo, pelo presente século. Ele se apaixonou pelo presente século e foi. Então, havia um discipulado entre Paulo e Demas, mas não havia uma inspiração para que fortalecesse aquilo que era passado para ele, a ponto dele se inspirar mais nas coisas de fora do que nas coisas de dentro, em que Paulo estava pregando. Mas também existe o contrário, no caso de João Marcos, uma pessoa que tinha inspiração, mas não tinha o discipulado. João Marcos até poderia admirar Paulo. João Marcos, ele olhava para a caminhada de Paulo, mas ele não teve a oportunidade de caminhar com Paulo, porque, como nós descobrimos na semana passada, Paulo se recusou a estar junto com João Marcos nessa caminhada, devido a algumas atitudes que ele tinha feito. Então, João Marcos, ele tinha o discipulado, ele tinha a inspiração de Paulo, mas ele não tinha aquele discipulado, aquela troca, aquele relacionamento. Mas nós temos o caso de Timóteo.
em que havia o discipulado e havia uma inspiração. Timóteo caminhava com Paulo, Timóteo recebia cartas de Paulo, direcionamentos de Paulo, aprendizados de Paulo, e ele se inspirava naquilo que Paulo fazia. Ele procurava conhecer mais a Paulo, ele procurava fazer aquilo que Paulo estava fazendo, se inteirar das coisas que Paulo fazia, e diante disso, nós podemos entender que a inspiração deve ser um ato consciente e é um ato necessário. Ter uma inspiração é algo que precisa ser feito de consciência e de forma necessária. Por quê, Mateus? A inspiração precisa ser consciente porque é uma escolha que nós temos que tomar. Não pode ser apenas um devaneio, não pode ser algo que vem e que vai passando e vamos deixando a vida levar, mas nós precisamos ativamente escolher aquilo que vai ser a nossa inspiração. Nós precisamos analisar a pessoa, a situação, a escolha que nós temos, as alternativas, as possibilidades que nós temos e então escolher. Por isso, a inspiração precisa ser algo consciente, ativa, tem que ser uma escolha nossa. E por que eu digo que ela é necessária? Porque a inspiração é aquilo que também nos ajuda a ter um norte nos nossos objetivos. Se nós queremos alcançar algum lugar, se nós queremos alcançar algum resultado, nós precisamos colocar também na nossa vida um parâmetro, uma inspiração de alguém que chegou ou que percorreu esse caminho, para que nós possamos nos inspirar nessa pessoa. Por isso ela é necessária, porque ela nos dá um norte. E uma pessoa que caminha sem ter um norte, sem ter um objetivo claro, ela não sabe onde ela vai chegar. Existe um ditado que diz que o navegador que não sabe para onde vai, todo vento é contrário. Mas eu gosto de falar que o barco que não sabe para onde vai, qualquer vento leva. Então uma hora ele está indo para a esquerda, outra hora ele está indo para a direita, uma hora ele está indo para frente, daqui a pouco ele vai para trás, e ele não tem rumo para onde ele vai chegar. Por isso é tão necessário na nossa vida escolhermos alguém que nos dê um norte, alguém que nos ajude a alcançar os nossos objetivos. E quando a nossa escolha se junta com o nosso norte de maneira correta, quando nós sabemos escolher bem aquela inspiração que vai nos levar para o caminho correto do nosso objetivo, então nós temos o casamento perfeito. Nós temos a inspiração correta para a nossa vida. E é sobre essa escolha, é sobre essa consciência e essa necessidade, é sobre como escolher essa inspiração para a nossa vida que eu queria conversar com vocês hoje. Então, Paulo vai dizer para a gente vai destacar, na verdade, porque Paulo fala muita coisa nessa carta, mas nós vamos destacar 3 observações que Paulo faz sobre a inspiração de Timóteo. E eu quero deixar claro também que em nenhum momento a Bíblia vai ser contrária aqui a Timóteo se inspirar em Paulo. A nossa inspiração tem que ser Jesus, obviamente, essa é a resposta perfeita, mas Jesus se revela através dos seus servos. Jesus se revela através do Espírito Santo que Ele deixou para nós e que esse Espírito Santo se manifesta através da nossa vida. Então existem pessoas que Deus levanta, que Jesus usa para manifestar a presença dEle, para manifestar a vontade dEle, para manifestar aquilo que Ele quer que você veja e se inspire. Portanto, a gente não pode ficar com o pé atrás em se inspirar em algumas pessoas que a gente vê na nossa vida. Precisamos ter sabedoria em qual pessoa ou em quem nós vamos colocar essa inspiração. Então, sabendo que Timóteo se inspirava em Paulo e que Paulo em nenhum momento se opôs a essa inspiração, pelo contrário, a gente vai ver Paulo dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo até incentiva: gente, olha para mim porque eu estou indo no caminho certo. É uma barra que Paulo colocou nas costas dele que é difícil de sustentar, mas ele comprou essa responsabilidade. Então, Paulo não se opõe em nenhum momento a ser inspiração para alguém. Então, vamos tentar pegar desse texto que nós lemos 3 observações que destacam o que Paulo diz a respeito da inspiração que Timóteo tinha de uma vida em Deus. E tudo para mim começa já no verso 10 que nós lemos. Se o Vitor puder colocar aí no telão o verso 10. O verso 10 diz assim: tu, porém, tens
seguido de perto. Na minha diz de perto. Aqui diz, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Então, para mim, o primeiro ponto que Paulo destaca para Timóteo sobre essa inspiração que ele tinha em Paulo era seguir. Timóteo era um seguidor de Paulo. Timóteo conhecia o que se passava com Paulo. Timóteo sabia qual era o ministério de Paulo. Timóteo sabia o que acontecia, o modo de viver, a intenção, a fé, a longanimidade, o amor, a paciência, as perseguições, as aflições. Timóteo conhecia o modo de viver daquele que era a sua inspiração. Por isso, na nossa vida, nós precisamos buscar conhecer o que a nossa inspiração faz. Qual é o motivador da nossa inspiração? Não adianta vou pegar o exemplo da minha vida, eu sou um pastor de jovens, um pastor jovem, começando o meu ministério, e não tem como eu inspirar a minha vida, o meu ministério, se eu tenho um objetivo de me tornar um grande pastor, e ser um bom pastor para a minha igreja, para os meus irmãos, não tem como eu buscar a inspiração da minha vida no Neymar, por exemplo. Por quê? Porque não tem uma coisa a ver com a outra. O Neymar joga futebol, Neymar curte a vida à noite, curte com mulheres e mesmo casado, ele está fazendo as coisas, não tem como ele ser uma inspiração para a minha vida. É claro que, em alguns aspectos, a inspiração ela vai transcender algumas questões. Por exemplo, também outro exemplo de esporte, o Ronaldo Fenômeno, que destroçou lá o joelho dele, ficou com aqueles problemas no joelho, e o pessoal falava que ele, de repente, não ia nem conseguir andar direito. E aí não passa muito tempo, ele faz as cirurgias, ele faz a recuperação, e logo depois da recuperação, sem conseguir jogar direito, ele volta para a seleção brasileira, ele ganha uma Copa do Mundo, ele faz um feito extraordinário, maravilhoso, é uma inspiração de recuperação, de superação na vida, não tem nada a ver com o futebol, não tem nada a ver com um estilo de vida, mas foi algo que transcendeu, e sim, existem aspectos que transcendem, mas nós precisamos também ver o que nós precisamos para a nossa vida. O que eu preciso na minha vida para apontar aquilo como a minha inspiração. Não tem, mais uma vez, como eu inspirar a minha vida em uma pessoa, se aquilo que se destaca nela nos meus olhos, não tem nada a ver com o que eu faço, não tem nada a ver com o que eu preciso para a minha vida. O que acontece quando a gente falha nessa etapa da nossa vida em identificar o modo de viver, o que nós estamos inspirando naquela pessoa? Quando nós não pensamos nisso, quando as coisas simplesmente acontecem e nós nos pegamos inspirando a nossa vida em personagens assim, nós acabamos por desanimar. Às vezes, as pessoas que falham nessa etapa de identificar o que precisa ser inspirado para ser colocado na sua vida, às vezes as pessoas que costumam falhar nessa etapa, elas se encontram desanimadas com a caminhada em que ela está seguindo, ou com os processos que ela está seguindo. Às vezes, e isso é muito recorrente, aconteceu comigo, aconteceu com diversas pessoas, a gente sai da escola, a gente sai e a gente tem que fazer uma faculdade, e a pessoa entra numa faculdade, não passa muito tempo, ela começa a não se identificar, ela começa a desanimar com aquele lugar em que ela está, com as pessoas em que ela está, com aquele conteúdo que ela está estudando, porque ela não buscou a inspiração correta. Às vezes ela olhou algo legal e foi se guiando por aquilo, mas não era a vida que ela precisava, o que ela tinha que seguir. Então, no meio da caminhada, ela desanima. Muitas vezes isso acontece, porque nós olhamos para algo, nós achamos que aquilo ali é muito bom, é muito interessante, mas não olhamos e analisamos aquilo para a nossa vida. E nós acabamos por desistir na caminhada. Outros até suportam a caminhada, até suportam o processo. Mas quando chegam no resultado final, ele não vale de nada. Outro exemplo de faculdade, existem muitas pessoas que concluem a faculdade, chegam no final, têm um diploma e simplesmente não querem mais aquilo, não se encontram naquilo. Quantas pessoas não passam a vida trabalhando, se esforçando para alcançar alguma coisa, um bem material, um relacionamento, alguma coisa, e quando consegue alcançar aquele objetivo, simplesmente não tem o valor esperado.
Ele se inspirou tanto naquilo, ele desejou, ele almejou tanto aquilo, e na hora em que ele alcançou, já não tinha aquele sabor que ele imaginava. Então, muitas pessoas que falham nesse momento de identificar o que a sua inspiração vai te levar, vai fazer na sua vida, elas acabam por desanimar na caminhada ou até com os objetivos em que ela vai alcançar. Por isso, já fica a observação de Paulo: é necessário seguir, identificar, analisar aquela inspiração para a sua vida. Paulo segue dizendo, e eu destaco no verso 14, uma segunda observação que Paulo faz sobre o que nós devemos analisar quando nós estamos buscando a inspiração para a nossa vida. Norte, quando nós escolhemos aquele que vai ser a nossa inspiração, o nosso norte. E no verso 14, se o Vitor também puder colocar na tela, diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. O que eu consigo destacar, dentre tantas coisas que Paulo fala, mas principalmente sobre inspiração, é saber de quem tem aprendido. Saber de quem tem aprendido é conhecer aquele que está te ensinando, conhecer aquele que é a sua inspiração. Muitas pessoas falham porque começam a buscar inspirações em que ela não tem como conhecer aquela pessoa, não tem como conhecer de fato aquela inspiração. E a embalagem, muitas vezes, é diferente do conteúdo. Aquela pessoa, ela vive de uma embalagem, de um rótulo, ela mostra uma coisa, mas na verdade ela é outra. E na internet, que é onde a gente tem acesso a todas as informações e personalidades, muitas pessoas vivem uma vida de mentira. E eu não digo só do meio secular, mas também do meio cristão, não digo só do meio cristão, mas também do meio secular. Existem pessoas que nós olhamos e falamos, nossa, essa pessoa é uma inspiração, mas nós não temos a oportunidade de conhecer verdadeiramente quem aquela pessoa é. E se nós não temos essa possibilidade, nós falhamos em escolher a pessoa correta, porque em algum momento nós podemos desanimar quando conhecermos de fato quem ela é. Muitas pessoas decepcionam a gente de fato, mas muito mais são aquelas que nós simplesmente achamos que conhecemos, até conhecer quem elas são de verdade. A gente abre as redes sociais, eu sempre falo sobre isso porque é o que mais está em voga hoje. A gente abre as redes sociais e tem pastores, pregadores, cantores, profetas, poderosíssimos que nós olhamos e falamos, esse é o cara, esse é uma inspiração, eu preciso buscar a Deus para ser uma pessoa como Ele é. Mas quando você vai saber uma pequena parte da intimidade daquela pessoa, você descobre que aquilo tudo é uma farsa. E aí você desanima na caminhada. Aquilo que devia ser a sua inspiração, que te motivava, que te dá um norte, ele simplesmente quebra. Quem falha nesse processo de conhecer aquela pessoa, geralmente, se inspira em pessoas em que não tem contato, não tem intimidade. Não tem, gente, como se inspirar em quem você não conhece. A chance de você quebrar a sua inspiração é muito grande. A chance de você se decepcionar e colocar tudo a perder é muito grande. Porque se você não conhece a pessoa, é muito provável que ela esconda os defeitos que você não consegue ver. Então a gente não pode tratar as pessoas que nós vemos por aí, e não precisa ser só de internet, personagens que passam na sua vida, líderes que passam na sua empresa, que você não teve oportunidade de conhecer, pastores que passam na sua igreja, pregadores que passam na sua igreja, e de relance você pensa por conta de uma pregação, por conta de um louvor, porque ela fez uma nuance a mais na voz dela enquanto cantava ou pregava, você passa a achar que aquela é a pessoa, por conta de 2 horas que você passou com ela, sentado num banco, ouvindo uma pregação. Isso não é conhecer a ninguém.
O que Paulo destaca para a gente, na verdade, o que a gente destaca do que Paulo está dizendo, dessa inspiração que Timóteo tinha por ele, e que em nenhum momento ele se opõe, é que nós precisamos saber por que nós estamos buscando inspiração naquela pessoa, e nós precisamos conhecer de fato quem é essa pessoa, para que a nossa inspiração não seja vazia, não seja como um produto sem conteúdo, uma embalagem vazia. Nós precisamos conhecer de fato quem é, para não haver decepção, para não haver desânimo, para não haver perda, e também para aquilo que a gente aprender tenha real valor, e a gente não vir a se tornar aquela pessoa. Paulo diz isso para Timóteo porque o número de pessoas que se levantavam para enganar o povo, por diversos motivos, era enorme. Se levantavam pessoas para enganar o povo, para entregar, para traí-los e entregar para os romanos. Existiam aqueles que simplesmente queriam deturpar a imagem de Cristo, a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz. E quem não tivesse o conhecimento dessas pessoas, quem não tivesse o cuidado de conhecer essas pessoas em que estavam divulgando essas palavras, iam ficar pelo caminho, iam se tornar novos pregadores de uma palavra corrupta. E nós não podemos viver assim. Nós não podemos escolher para a nossa vida uma inspiração corrompida. Se nós almejamos alcançar em Cristo Jesus a perfeição, o aperfeiçoamento, como falamos na palavra na semana passada, e está no texto em que nós lemos, o aperfeiçoamento através da palavra revelada por Deus, nós precisamos buscar a inspiração correta, nós precisamos buscar as pessoas que verdadeiramente Deus usa e manifesta o Espírito dele através dessas pessoas. No último verso, no verso 5 que nós lemos, Paulo vai dizer para Timóteo: tu, porém, sê sóbrio. Meus irmãos, não se deixe levar pelo que as pessoas falam ou pelo que elas fazem. Um movimento a mais no púlpito, no altar, no palco, com o microfone na mão, uma nota a mais que a pessoa dá com a voz dela no louvor, às vezes a gente se engana e acha que aquilo ali é uma unção de Deus, mas na verdade é tudo teatro. E nós colocamos a inspiração da nossa vida com Deus naquela pessoa. Eu quero ser um servo de Deus como ele é. E na verdade ele é uma pessoa vazia de Deus. Não tem conteúdo dentro dele. Ele tem apenas uma embalagem. É necessário conhecer a sua inspiração. Meus irmãos, nós temos pastores maravilhosos aqui para a gente se inspirar na vida deles. Nós temos irmãos maravilhosos para nos inspirarmos na vida desses irmãos. Nós temos milagres maravilhosos que aconteceram aqui nessa casa para a gente inspirar a nossa vida. Por que a gente precisa buscar do lado de fora? A gente tem milagres vivos, a Ritinha está aqui. A Cristina está aqui. Nós temos milagres vivos de superação. Por que eu tenho que abrir o YouTube ou seguir uma pessoa no Instagram para poder dizer que ela é a minha inspiração, quando eu tenho pessoas que sobrevivem e vivem da provisão de Deus todos os dias do seu lado? E pessoas que é o mais importante, mais do que milagre, mais do que qualquer evidência que a gente possa ver com os nossos olhos, pessoas que estão do seu lado. Pessoas que Deus permitiu que você conhecesse o íntimo dessa pessoa. Pessoa que Deus moveu céus e terra através da vontade dEle, para que você estivesse na mesma fileira do banco com ela. Numa quinta friorenta como essa, você está com essa pessoa ouvindo a palavra dEle. Por que não se inspirar nessa pessoa? É só porque ela não tem tantos seguidores? Mas ela de repente tem mais experiência e principalmente mais da presença de Deus, em que ela pode inspirar a sua vida. Valorize o irmão que congrega contigo. O terceiro ponto que eu destaco do que Paulo comunicou com Timóteo nessa carta, a gente vai encontrar no capítulo 4, no verso 1 e 2. Vê na sua Bíblia, que o Vitor também vai colocar no telão, mas com sua Bíblia aberta. Capítulo 4, verso 1 e 2, nós vamos identificar a terceira observação que Paulo faz sobre a inspiração que Timóteo tinha. Se os irmãos encontraram, a gente lê juntos aí. Capítulo 4, do 1 ao 2, diz assim: conjuro-te,
Repita comigo, conjuro-te. Alguém está com uma versão diferente, sem ser conjuro-te? Qual é? O que está escrito? No Espírito. O Espírito, verso 1, no capítulo 4, né? No Espírito, conjuro-te. Alguém com outra versão? Conjuro-te. 4:1, capítulo 4, verso 1. Na presença de Deus em Cristo Jesus. Paulo está pegando a autoridade de Deus, pegando a autoridade, um termo, né, de se falar, ele está colocando nas palavras uma autoridade para soltar uma ordem, uma orientação precisa para Timóteo, e conjuro-te aqui é uma ordem, é uma convocação. Paulo diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, e agora vem, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Paulo agora ele vai dizer para Timóteo, faça. O que a gente destaca do que Paulo falou é que além de nós sabermos o que nós precisamos buscar de inspiração na vida do nosso querido irmão, para a nossa vida, além de conhecermos a vida do nosso irmão, para fortalecer a nossa vida, nós precisamos colocar em prática aquilo que nós estamos inspirando. Não adianta viver uma vida de inspiração se nós não temos coragem de fazer aquilo que nós inspiramos. Se nós não confiamos em fazer, porque nós não acreditamos nisso. Todas as etapas que nós fizemos para trás não valeram de nada. É necessário fazer o que aquela pessoa faz. Se eu me inspiro no Robson como um grande vendedor que ele é, eu preciso saber o que ele faz. Primeiro, eu me inspiro porque ele é um grande vendedor. Eu preciso conhecer o Robson para saber que ele é um vendedor honesto, íntegro, e não um aproveitador. Mas se eu me inspiro no Robson, eu preciso fazer também o que ele faz. Eu preciso fazer o que ele faz se eu me inspiro nele. Se ele é o norte que eu tenho para aquele objetivo, eu preciso seguir o que ele está fazendo. Preciso confiar nisso. E também acontece de nós falharmos nessa etapa. E aqueles que falham nesse momento de fazer, geralmente são pessoas que estão prontas, não é que não estão, elas estão prontas, elas sabem, elas têm conhecimento, mas elas não tomam uma iniciativa de fazer aquilo que elas se prepararam tanto para fazer. São pessoas, e não estou dizendo aqui para julgar, não é isso, mas são só padrões que nós estamos identificando. São pessoas que elas sabem, elas estão preparadas, elas têm o conteúdo, mas na hora de assumir uma responsabilidade, elas não conseguem dar aquele passo. Quantas vezes na nossa vida nós não identificamos a inspiração na vida de alguém? Nossa, ele trabalha com isso, eu me inspiro nisso. Eu conheci essa pessoa, o que ela fez, a vida dela, eu vou estudar a mesma coisa que ela estudou e vou fazer um curso disso ou daquilo. Aí você está com curso, você está com diploma, você está com um caminho para percorrer, mas você não quer tomar aquele primeiro passo porque você está tímido, você está com medo. Vocês já ouviram algum exemplo de vida assim? Eu conheço algumas pessoas que fizeram curso, se destacaram no curso, no aprendizado, percorreram um caminho, e aí agora era só começar, inicia, vai, segue em frente, e a pessoa não conseguia assumir essa responsabilidade de fazer. É uma falha na nossa escolha, na nossa vida de inspiração. Se nós inspiramos algo para a nossa vida, nós devemos fazer aquilo. E essa etapa, Paulo termina o livro, a carta, com essa ordem para Timóteo, porque de fato Timóteo era um jovem tímido, um pouco constrangido. A gente vai ver Timóteo falando algumas vezes com ele, olha só, se levanta, coloca para fora aí essa palavra, vamos pregar, vamos fazer, porque Timóteo tinha essa dificuldade. Timóteo era um jovem, como Paulo falou, no verso 10, você tem seguido, você tem visto como é que é a minha vida, isso Timóteo estava fazendo. No verso 14, você permanece,
Timóteo já estava fazendo isso, Timóteo já estava na palavra dele, já estava conhecendo Paulo, Timóteo já estava fazendo aquilo, mas tinha algo que Timóteo ainda não tinha feito, e que Paulo diz: eu conjuro-te, eu te convoco a fazer isso, sai do seu lugar e prega, ensina a palavra, exorte, faça, pratique, exercite aquilo em que eu já te ensinei. Esse era o problema de Timóteo, em que Paulo está falando: está na hora de você começar. Tudo que você preparou na sua vida, tudo que você juntou na sua vida, tudo pelo que você experimentou na sua vida, agora você vai ter que colocar em prática. Nós precisamos fazer. Encontrar a inspiração da nossa vida demanda saber o que nós vamos inspirar para nós, saber quem realmente é aquela pessoa que nós nos inspiramos, e demanda fazer aquilo que aquela pessoa faz. Mas é muito difícil, não importa, se você inspira aquilo, faça. Poxa, mas a minha inspiração é um pastor e eu sinto que esse é o caminho, então faça, não tenha medo. A minha inspiração de vida é abrir a minha empresa, é abrir o meu escritório, é fazer tal coisa. Se você tem essa inspiração, se Deus te deu uma direção, se Deus colocou no seu caminho pessoas que refletem positivamente e honestamente essa inspiração, está na hora de você se levantar e começar a colocar em prática aquilo que Deus permitiu que você aprendesse. Às vezes nós não saímos do lugar, não é por conta das oportunidades, mas é porque nós não damos o primeiro passo. Nós nos acovardamos, nós ficamos tímidos, nós ficamos constrangidos. Mas é necessário confiar naquilo que nós nos inspiramos para a nossa vida. E assim como o tema da nossa pregação hoje é a inspiração de uma vida em Deus, mas essa mensagem não se trata apenas da sua vida espiritual, mas da sua vida profissional, da sua vida acadêmica, da sua vida familiar, dos seus relacionamentos, namoro, casamento. Você precisa sempre analisar esses pontos em que a gente destacou de Paulo falando com Timóteo, para todas as escolhas daquilo que você buscar se inspirar. Mas se nós estamos nos inspirando para uma vida em Deus, nós precisamos buscar de forma muito precisa e meticulosa as pessoas que são verdadeiras inspirações para a nossa vida. Não negligencie isso. Eu sei que às vezes seria muito mais interessante se o pastor Mateus chegasse aqui, falasse em línguas e desse pirueta e botasse a mão na cabeça de alguém e ela caísse e fosse no outro e revelasse alguma outra coisa, um CPF, mas o pastor Mateus não é assim, o pastor Sérgio não é assim, a pastora Leia não é assim. Nós somos o que Deus pediu que nós fôssemos. Pastor Denilson não é assim, pastor Gilvan não é assim, pastora Zélia, pastor Rômulo, mas esses são os pastores dessa igreja. Os diáconos são os diáconos dessa igreja porque Deus permitiu que eles fossem assim. Por que não nos inspirarmos nessas pessoas? Por que buscar inspiração do lado de fora quando nós temos a oportunidade de conhecer os que estão aqui dentro? Por isso, meus irmãos, se você anseia ter uma vida em Deus, saiba que nessa casa existe pessoas em que você pode se inspirar. E eu não me refiro apenas aos pastores ou diáconos ou pessoas que têm algum cargo de liderança ou ministerial. Os irmãos dessa igreja são fonte de inspiração para a sua vida também. Conheça essa pessoa. Se permita conhecer essa pessoa. Se inspire naquilo que essa pessoa já viveu. E eu queria, já encerrando, queria deixar uma reflexão para os irmãos. Em quem você tem colocado a sua inspiração? Da sua vida com Deus. Você pode fazer essa pergunta também para a sua vida profissional, para a sua vida acadêmica, para tudo que eu já falei. Você pode fazer essa pergunta para você, vale a pena também essa reflexão. Mas se pergunte, em quem você tem colocado a sua inspiração?
Responda para você. Você pode fazer aquela resposta perfeita e genérica: a minha inspiração está em Jesus Cristo. Amém. Maravilhoso. E deve estar mesmo. Mas, como nós falamos, Jesus usa homens e mulheres nessa terra. Jesus usa as pessoas que estão do seu lado. Jesus se manifesta através da vida dessas pessoas. Ele não disse: vocês me ajudaram quando ajudaram aquele que estava com fome, e vocês deram de comer, estava com sede e deram de beber, estavam sem roupa e vocês deram de vestir, estava preso e vocês foram visitar. Quando vocês fizerem bem a essas pessoas, vocês estão fazendo bem a mim. E quando vocês maltratarem essas pessoas, vocês vão estar fazendo mal a mim, porque Deus se manifesta através da nossa vida. Deus se manifesta através dessa igreja. E a inspiração que você pode ter em Cristo Jesus pode surgir através da vida desse irmão sendo usado por Deus. Então eu volto a te perguntar essa reflexão: em quem você tem colocado a inspiração da sua vida?